Você pode estar agora sendo usada como uma ferramenta estratégica para várias coisas. Talvez você vai levar uma palavra de Deus para um vizinho, para uma professora na escola. Talvez na sua igreja você vai ser usada em curas e milagres. Deus, ele sempre tem uma agenda para nós. E nós precisamos dizer sim para essa agenda. E o nosso convite nesse dia é dizer sim à agenda de Deus. Bem-vinda a essa série de mensagens. Minha irmã, que alegria! Mais um encontro. E hoje está muito especial, porque hoje nós vamos meditar em duas personagens bíblicas que nos ensinam o que é viver uma agenda de Deus. Como é se posicionar a ponto que a agenda de Deus se torne a nossa agenda. Isso é incrível. Minhas irmãs, hoje vai ser muito forte. Então eu já quero pedir para você que está aqui, já compartilhe esse vídeo. Compartilhe com as suas amigas para que todas nós possamos viver a agenda de Deus. Então vamos para as nossas personagens de hoje. A nossa primeira personagem é Ruth. Minha irmã, que incrível a história de Ruth. Muitos de nós já sabemos o versículo chave, né? Onde tu fores, irei eu. Onde enviares, estarei ali. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E olha que interessante, Ruth, ela simplesmente abre mão. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Ela passou a viver a agenda de Deus para a vida dela. Ela abriu mão da agenda dela até ali. Até ali ela tinha, irmãs, deuses que ela acreditava, rituais que ela tinha ali na fé que ela cria, né? Mas ali, naquele momento, ela escolhe abrir mão. Ela escolhe renunciar para seguir, para caminhar com Noemi. E é incrível que quando ela abre mão daquele cenário em que ela vivia, ela começa a viver totalmente a agenda de Deus. E Deus a surpreende de maneira incrível. Quando ela abre mão ali dos seus desejos e escolher cuidar de Noemi, é andar junto. Minhas irmãs, é uma prova de abrir mão da agenda muito grande. Quando você entende que Deus, ele tem propósito em tudo que nos acontece. Ali, Noemi, ela perdeu os filhos. Ruth perdeu o esposo. Mas ela entendeu que mudando a agenda, ela viveria não mais os sonhos dela, mas os sonhos de Deus. E Deus a surpreende. Ruth, ela não correu atrás do destino, ela não correu atrás de destinos, ela não foi atrás das suas próprias metas. Ela viveu corretamente todo o seu processo. Ela foi ali uma ajudadora para sua sogra e simplesmente o destino a encontrou. Ela teve a sua vida toda transformada quando a sogra pede para ela ir na terra do seu parente, né, que ela tinha parentela ali com Boaz, e a história de Ruth é totalmente transformada. Minha irmã, esta é uma história onde ela viveu a agenda de Deus. Então, a história de Ruth é a primeira história que eu quero trazer para vocês. E a segunda personagem, irmãs, que viveu a agenda de Deus, essa também é muito conhecida, a sua história, é a rainha Esther. Esther, ela vive o propósito dela, ela vive a agenda de Deus maior que o seu conforto. Veja a cultura que ela estava, uma rainha destituída, o povo dela está para ser totalmente aniquilado, e ela naquela posição de rainha, a qual ela já tinha toda a segurança, ela simplesmente vive a agenda de Deus. Ela abre mão ali. Ela foi levantada num tempo estratégico e o posicionamento dela foi decisivo para salvar o povo judeu. Ela viveu a agenda de Deus. Ela permitiu viver a agenda de Deus. Porque, minha irmã, a Bíblia diz que o Senhor, ele bate e nós precisamos abrir a porta.
O Senhor, Ele te encontra com a agenda dEle. Ele me encontra diariamente com a agenda dEle. Mas eu preciso estar posicionada para aceitar essa agenda, para aceitar viver essa agenda, para aceitar os riscos, mesmo que esses riscos nos custe algo. Sempre vai nos custar, irmãs. Ruth custou a crença dela, a cultura. Esther custou ali o conforto dela. E um versículo muito conhecido de Esther é: se perecer, pereci, que está lá em Esther 4,16. O que ela entendeu ali? Se tiver que morrer, eu vou morrer. Minhas irmãs, isso é muito profundo. O Senhor, Ele nos convida, mas Ele precisa do nosso sim. Ele teve o sim de Ruth. Ele teve o sim de Esther. Esther entendeu e ela discerniu o tempo de Deus. Esther, ela permitiu que Deus realmente a usasse como uma ferramenta estratégica ali, naquele tempo, naquela situação. Você pode estar agora sendo usada como uma ferramenta estratégica para várias coisas. Talvez você vai levar uma palavra de Deus para um vizinho, para uma professora na escola. Talvez na sua igreja você vai ser usada em curas e milagres. Deus, Ele sempre tem uma agenda para nós. E nós precisamos dizer sim para essa agenda. E o nosso convite nesse dia é dizer sim à agenda de Deus. É nos engajar com o que o Senhor está fazendo. É entender e buscar os tempos e movimentos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos, mesmo nos processos desafiadores, entender que o Senhor está fazendo algo. Ele quer escrever uma agenda, só que nós precisamos permitir. Kelly, mas como assim permitir? Por que existe essa permissão? Existe essa permissão, minha irmã, porque nós conhecemos a palavra de Deus, certo? Há um conhecimento da Bíblia. A Bíblia nos pede um caráter, a Bíblia nos pede um posicionamento, mas muitas vezes nós temos negociado. Nós não estamos muitas vezes vivendo a plenitude da agenda de Deus, porque existem coisas em nós que precisam ser modificadas, que precisam ser transformadas, que precisa do nosso sim. Como eu citei anteriormente, o Senhor, Ele não chega empurrando a porta. Ele chega suave. Então nós precisamos permitir viver a agenda de Deus. Nós precisamos desejar viver a agenda de Deus. Muitas vezes nos engajar com risco, nos engajar em entender o que o Senhor está falando naquele momento para nós. Por que você está neste lugar onde você está hoje, neste trabalho, morando nessa geografia, tendo contatos com pessoas desafiadoras, com pessoas que nós precisamos trabalhar ali o fruto do Espírito, domínio próprio. Tudo isso são estratégias de Deus. E essas agendas são as melhores agendas que nós podemos viver, minhas irmãs. Viver a agenda de Deus é a melhor escolha das nossas vidas. Pedir a agenda de Deus: Senhor, eu quero viver a tua agenda, risca a minha, eu quero viver a sua agenda. Esther salvou um povo, Ruth teve sua vida restituída. E nós? O que nós vivemos quando nós aceitamos viver a agenda de Deus? O que você, minha irmã, meu irmão, aí na sua casa, se permitir viver a agenda de Deus, viverá? Então, hoje, eu quero trazer para vocês a palavra que está em João 14, de 15 a 21. É a partir disso que nós vamos viver a agenda de Deus. É a partir de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em João 14, de 15 a 21, olha o que a Bíblia nos diz. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Guiados pelo Espírito Santo, é viver a agenda de Deus. Minha irmã, essa palavra que eu acabei de ler é uma palavra muito profunda. E essa palavra é a permissão de sermos guiados pelo Espírito Santo. E quando somos guiados pelo Espírito Santo, aquilo que um dia fazia sentido, aquilo que um dia a gente agarrava e queria fazer da nossa própria maneira, aquilo que nós vivemos já não faz mais sentido, porque quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E Ele é aquele que nos ama, que cuida e que tem o melhor para as nossas vidas. Esté e Ruth, nós aprendemos com a vida delas, vimos que grandes feitos fez o Senhor e hoje Ele permite nós termos o Espírito Santo, aquele GPS, aquele guia, aquele que nos incomoda quando nós não estamos agindo e permitindo que o Senhor flua em nossa vida, que o Senhor nos dirige, que o Senhor nos governe. Então hoje, minha irmã, nós precisamos entender e desejar ter a agenda de Deus. Buscar que a agenda de Deus seja a nossa agenda. Eu oro para que na sua casa a agenda de Deus seja a base para tudo. Eu oro para que você entenda que a agenda de Deus é vida direta do Criador, aquele que te conhece, aquele que te criou, aquele que sabe qual é o teu desígnio aqui na terra. Ele tem o melhor caminho para a sua vida, para a sua família, para a minha vida. Neste dia, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, neste dia nós entregamos a nossa agenda a Ti. Nós entregamos o controle, nós entregamos aquilo que a gente acha, nós entregamos o temor dos homens, nós entregamos a comparação, nós entregamos tudo aquilo que impede de vivermos a sua agenda. E nós dizemos sim, faz de nós, Senhor, aquilo que o Senhor assim desejar. Construa em nós um caráter firme, um caráter que engrandece o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, é essa agenda que nós precisamos desejar. E eu declaro essa agenda sobre a sua casa, sobre a sua família. E marca aí na agenda, próxima semana tem mais um vídeo. E até lá!